Muito boa noite a todos. Damos início a partir de agora a mais um estudo bíblico que é realizado todas as quartas-feiras a partir das 20 horas em nosso canal do YouTube, canal da Primeira IPI de Osasco. E hoje o nosso assunto será: qual o seu lugar no mundo? Na verdade, um título que já sugere um desafio para você pensar realmente qual o seu lugar no mundo. Então, veja, todo ser humano, em maior ou menor grau, possui dentro de si o desejo latente de descobrir o seu lugar, o seu chamado, aquilo que lhe diz respeito na participação na vida do universo criado por Deus. E esse desejo não é um desejo fortuito. É um desejo que remonta ao âmago da criação humana, ao âmago da sua identidade como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, como diz a palavra do Senhor. Homem e mulher, por serem possuidores da imago Dei, são também portadores de uma dignidade e de uma responsabilidade inerentes à sua identidade. E essa dignidade e responsabilidade exclusivas afeta os nossos relacionamentos com os demais seres humanos e também com o restante da criação. E algumas perguntas nos vêm à mente a partir destas constatações, como, por exemplo, como a compreensão da nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus, inseridos numa obra criada por Deus de maneira riquíssima e de modo maravilhoso, como isso tem influenciado na leitura que nós fazemos de nós mesmos, nessa situação de que somos seres criados como as demais coisas criadas por Deus, entretanto, temos algo que nos é particular. Somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E qual é o lugar que nós temos, então, neste mundo criado? Outras perguntas ainda surgem. Como é que nós temos usufruído da nossa dignidade e responsabilidade, então, especiais, ao lidarmos com o nosso contexto social e também com o nosso contexto ambiental? O que é que temos feito com essa dignidade e responsabilidade ao mesmo tempo? Esse é o desafio para essa noite, é o que nós desejamos refletir, ou sobre aquilo que desejamos refletir nessa noite, e nós utilizaremos como base da nossa reflexão um texto no livro de Salmos, mais especificamente o Salmo de número 8, que nós então estaremos expondo logo a seguir a esse primeiro momento, depois desta breve introdução. Teremos agora, como de costume, um momento de oração, pedindo a iluminação de Deus para que possamos compreender a sua vontade para nós nesse momento, e também um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, seguida da nossa oração, que você poderá então acompanhar na tela do seu dispositivo e também louvar e adorar ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor em oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós queremos compreender de fato qual é o nosso lugar no mundo. Essa pergunta, ela é uma pergunta que vem desafiando o homem no decurso da sua história sobre a face da terra. E é verdade que muitas vezes nós somos então colocados em xeque por causa de uma pergunta como essa, à medida que pensamos sobre responsabilidades que nos são próprias como seres humanos, uma vez que somos criados à tua imagem e semelhança,
E também temos uma dignidade toda especial diante das demais obras da criação, o que nos leva à necessidade de compreender aquilo que o Senhor espera de nós através daquilo que o Senhor atribuiu às nossas mãos. Portanto, nos dê sabedoria celestial nessa hora e ao buscarmos na Tua palavra a explicação e o caminho correto a ser seguido, que possamos então, ao final desse tempo de estudo bíblico, com muita segurança e com disposição, aplicarmos aquilo que aprendemos aqui para a honra e glória do Teu sagrado nome. Obrigado a Deus pelas famílias que estão reunidas nesta noite em torno da Tua palavra, buscando o Teu conhecimento. Que o Senhor dê a todos a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa, nesse momento em que nós entramos no lar desses nossos irmãos e irmãs queridas com a Tua palavra, que o Senhor possa realmente abençoá-los em grande medida, que eles possam caminhar com segurança, que seja um tempo frutífero na meditação da Tua palavra e na aplicação da mesma, que eles possam realmente sentir a Tua doce voz e a Tua bondosa mão a conduzi-los por todos os caminhos desta vida. Lembra-te também, ó Deus, dos nossos irmãos enfermos, daqueles que sofrem, que perderam seus entes queridos recentemente, ó Deus, que o Teu divino consolo e também a Tua força curadora, aqueles que precisam da sua melhora na saúde, possa ser-lhes aplicada com Teu grande poder e muita glória. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
Muito bem, meus irmãos, então retornando, nós temos aí na tela do nosso dispositivo, então, o Salmo de número 8, que é o texto básico para a nossa reflexão nesta noite. Eu quero apresentar esse texto a vocês e quero também, então, ler na íntegra o Salmo de número 8 e peço que você me acompanhe nessa leitura. Vamos lá? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Muito bonito esse salmo. A tradução que você está lendo na tela do seu dispositivo, desse salmo número 8, é a Nova Versão Internacional. É uma versão talvez diferente da Bíblia que você tem em casa, mas é uma das versões, se não a versão mais utilizada da Bíblia atualmente no mundo todo. O Salmo número 8 tem algumas particularidades que precisamos destacar e que vale a pena colocarmos na mesa diante desse momento em que nos propusemos a estudá-lo. Como você pode perceber, o Salmo de número 8 é um dos salmos que falam sobre a criação de Deus. Há outros salmos na palavra do Senhor que exaltam a criação de Deus. Como, por exemplo, o conhecido Salmo de número 19. Mas o Salmo de número 8 ele tem algumas particularidades ao exaltar a criação de Deus. Ele exalta a criação de Deus, mas coloca o homem num determinado contexto envolvendo esta criação do Senhor. E é interessante algumas particularidades aqui, porque quando o homem é apresentado como imagem e semelhança do Senhor, como um ser muito pequeno diante da majestade de Deus, mas um ser que tem toda a atenção da parte de Deus, como diz o próprio Salmo, um ser ao ponto de ser feito um pouco menor que os seres celestiais, um ser humano, coroado de glória e de honra. Então, este Salmo traz aí um diferencial. É interessante, logo no versículo 1, há uma repetição desse termo, Senhor, Senhor nosso. Senhor, Senhor nosso. Eu sempre gosto de dizer, você que me acompanha já há algum tempo, que frequenta as atividades regulares da nossa igreja, quando da possibilidade das nossas reuniões presenciais, suspensas de fato há algum tempo, eu gosto sempre de dizer que a língua original, a língua que foi escrita, texto bíblico, nos seus manuscritos originais, traz uma beleza realmente singular e que muitas vezes a tradução, a transliteração para o português não consegue alcançar. E aí nós temos um exemplo típico disso. Versículo 1, quando repete essa expressão, Senhor, Senhor nosso, ele está usando duas expressões diferentes quando usa Senhor, Senhor nosso. Na tradução da língua portuguesa, nós estamos vendo a mesma palavra sendo aplicada. Mas no texto original, o primeiro Senhor,
está chamando Deus pelo nome, que é Yahvé, como nós já estudamos em outras oportunidades, que Deus tem nome. E o nome de Deus é o nome expresso pelo tetragrama, né, pelas 4 letras em hebraico, cuja a expressão ela é realmente desconhecida, porque os hebreus, que foram os grandes guardiões das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, levavam à risca o mandamento de não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Por isso, eles escreviam as letras do nome de Deus, mas não pronunciavam o nome de Deus. Isso trouxe para nós uma grande dificuldade de entender que nome é esse, porque o tetragrama é uma palavra composta por 4 consoantes. Não existem as vogais nessas 4 letras. E aí, então, sabemos por tradição que então, as vogais aplicadas nessas 4 letras, então, seriam as vogais que, juntamente com as consoantes típicas do nome, nos trariam aí a tradução Yahvé ou Javé. Portanto, o texto começa chamando Deus pelo nome, Javé ou Yahvé, Senhor nosso. E o segundo Senhor, na verdade, ele traz uma titulação sobre Deus. Ele traz a titulação do nome do Deus Todo-Poderoso, não é? Coloca aí a ênfase num Deus soberano. Portanto, ele está aí começando o Salmo, chamando Deus pelo nome, não é? Ou seja, distinguindo muito bem sobre quem ele quer falar, distinguindo muito bem a quem o Salmo atribuirá o louvor, e este Senhor é o Senhor soberano sobre toda a face da terra. É o Senhor que tem um nome majestoso, e nome aqui também é importante, porque todas as vezes em que você lê na Bíblia essa expressão, que Deus tem um nome majestoso sobre toda a terra, os autores sagrados estão querendo se referir a um Deus que tem prazer em se revelar. Quando o nome é citado, quando o salmista ou qualquer outro autor bíblico diz que Deus tem prazer em mostrar o seu santo nome sobre a face da terra, ele mostra que Deus tem prazer em se revelar. E é verdade, Deus ele tem todo o prazer em se revelar ao ser humano, mostrando-se então como um Deus majestoso e todo-poderoso. Aliás, essa questão envolvendo o nome e revelar-se a si mesmo é algo que é conhecido de cada um de nós. Por exemplo, eu tenho um nome, eu me chamo Paulo. Todas as vezes em que o meu nome é invocado, ele é falado, de alguma forma, esse nome ou essa expressão envolvendo o meu nome está revelando a minha pessoa, não é isso? Então, com Deus é a mesma coisa. Quando há essa expressão sobre o bendito nome de Deus, bendizei o nome do Senhor, significa que há prazer na parte de Deus e o dever dos seres humanos em fazer Deus conhecido, não é? De alguma forma. Viu que interessante? Tu cuja glória é cantada nos céus. E aí o texto vai se desenvolvendo e há aí algo muito especial. O salmista usa uma expressão dizendo ali, a partir do versículo 2, que dos lábios das crianças de colo, pequeninos, recém-nascidos, então firmaste o teu nome como fortaleza. Em algumas traduções, eu estou aqui olhando para baixo, lendo uma outra tradução, que é a tradução Revista Atualizada, ele diz assim: da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, e por causa dos seus adversários.
para silenciar o inimigo que busca vingança. Veja que coisa interessante. Um Deus majestoso, um Deus que tem prazer em revelar o seu nome, um Deus cujo nome, Yahvé, é temido pelos inimigos do povo de Deus, um Deus criador e todo-poderoso. Ele faz questão de revelar, entre outras coisas, a sua majestade no choro de uma criança. E o choro de uma criança aos olhos de Deus, ele é mais nobre, belo e poderoso do que os inimigos que buscam vingar-se de Deus e do seu povo de maneira inútil. Então esse contraste, não é? Começa a aparecer aqui um contraste muito interessante de algo que parece ser pequenino, de algo que parece ser frágil, de algo que parece ser insignificante, né? Como uma criança recém-nascida chorando diante, quem sabe, de um levante de todo um exército querendo vingar-se de Deus por algum motivo dos mais estranhos possíveis, mais malignos, não é? Mas Deus ainda assim diz que um exército como esse nada significa perto do poder, da glória e da majestade de algo que aos olhos do mundo e dos próprios inimigos de Deus pode parecer insignificante, mas que Deus pode fazer ter uma força maior do que todas as coisas. Então, aí começa a aparecer o contraste entre aquilo que o mundo e os inimigos de Deus julgam ser insignificantes, mas que uma vez criados por Deus, podem demonstrar a grande força e a força do próprio Senhor. E assim é que o Salmo começa a se desenvolver. Quando você lê aí o versículo 3, você vê: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Então veja, ele fala que os céus são obras do dedo de Deus. É como se você fizesse uma pintura numa folha de papel em branco com tinta guache. Você já tenha feito isso quando criança, no prezinho, ou em alguma coisa, a famosa pintura com os dedos, né? Tem gente, aliás, que mesmo adulto faz isso com maestria, né? Então, a imagem aqui que nós vemos no Salmo é muito parecida com essa. O que vale aqui é, mais uma vez, a comparação entre o dedo de Deus, aí, aquilo que a teologia convencionou chamar de antropomorfismo, né? Dizendo que o dedo de Deus criou os céus, criou o universo, mostrando mais uma vez o contraste entre a grandeza e grandiosidade de Deus e a pequenez das coisas que foram criadas, mas que, a despeito da pequenez das coisas criadas pelo Senhor, e diante do tamanho do Senhor, o fato delas terem sido criadas por Deus, que é majestoso e grandioso, elas têm em si o amparo e um poder inerente de ter sido criado por aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Criador de todas as coisas. E aí o Salmo continua a evoluir no seu pensamento. Ele diz ali: pergunto, ora, diante de tudo isso, falamos aqui de céus, obra dos dedos de Deus, lua e estrelas, que parece que Deus colocou ali com a ponta dos seus dedos. Ele pergunta: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Né? Que o filho do homem, na verdade, não é aquela expressão que nós estamos acostumados, que muitas vezes se refere até ao próprio Jesus. Você vai notar aí que o filho do homem está escrito aí com letra minúscula, o que, na verdade, o que diz respeito é o homem e filho do homem com relação às gerações de homens, de seres humanos que se sucedem à medida que a história vai se desenrolando. Então ele diz: nossa, diante de tudo isso que foi criado, o que é o homem para que dele te importes? E aí ele também continua: porém, né, tu o fizeste pouco menor que os seres celestiais,
e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste ele dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo puseste. Aí vem a questão da nossa responsabilidade. E quando nós começamos o nosso estudo fazendo a pergunta, que na verdade é o título do próprio estudo, qual é o seu lugar no mundo? Agora aqui você já está entendendo. Qual é o seu lugar no mundo criado por Deus? Veja, embora você seja pequeno, embora até mesmo você seja realmente muito menor do que a Lua e do que a maioria das estrelas, né? A não ser que você tenha aí no universo alguma estrela que tenha menos de 1 metro de diâmetro, alguma coisa parecida. Mas, na verdade, embora nós sejamos seres pequenos, nós fomos coroados por Deus de glória e de honra. Nós fomos criados um pouco menor do que os seres celestiais. Aqui não é corpos celestiais, como planetas, lua, estrela e daí por diante. Não, seres celestiais. Aqui nós estamos falando de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Fomos criados realmente coroados de maneira própria, porque fomos coroados à imagem e semelhança do Senhor. E isso traz em si uma grande responsabilidade que ele mostra a seguir. Ali, olha, todos os rebanhos, todas as manadas, nós dominamos sobre todas as obras das mãos do Senhor, até sobre os animais selvagens, aves dos céus, peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. E aí ele termina o salmo dizendo: Senhor, Senhor, quão majestoso é o teu nome sobre toda a terra. Qual é o seu lugar no mundo? Não é? Qual exatamente é o seu lugar no mundo? Descobriu? Veja só que interessante. Nós conseguimos descobrir o nosso lugar no mundo a olhar com muito carinho para esse salmo. Nós vemos claramente que esse estudo nos ajuda e nos ajuda muito a entender a visão que nós deveríamos ter de nós mesmos. Nós não fomos criados como algo que seja um acidente de percurso da natureza. O ser humano tampouco é, como gostam de dizer alguns, uma célula que se superdesenvolveu, criando um agrupamento celular que, no decurso de milênios de anos, conseguiu criar essa máquina perfeita que é a criação que Deus fez do corpo humano. Nós não temos a nossa história sobre essa terra como algo que não tenha nenhum tipo de sentido ou algo completamente desconexo do plano que Deus tem para a história da humanidade. Nós temos sim a razão de ser da nossa existência. É muito interessante, né, nós acompanharmos no nosso pastorado inúmeros perfis de pessoas que chegaram, por exemplo, até a idade adulta carregando os mais diversos traumas da sua existência. Eu conheço muita gente que foram abandonados pelos pais. E foram abandonados pelos pais quando criança, sob a alegação que eles não eram desejados. Que eles foram fruto de uma gravidez indesejada, no momento errado, e que por isso, então, eles foram rejeitados. Imagine isso. Pessoa sujeita a essa situação, talvez esta seja a sua situação, que está me assistindo nessa noite. Você simplesmente achar que você tem uma sentença de vida para esse mundo como algo que foi um produto do acaso da natureza, como fruto de um engano. Veja que coisa!
Muitos sofrem por não encontrar a conexão da sua vida no contexto maior do mundo criado por Deus. E há pessoas que entram num estado depressivo tão profundo que chegam a dar cabo da própria vida, porque não se sentem conectados com algo que lhe seja maior, que tenha um propósito, tenha uma finalidade própria. Portanto, eu quero lhe dizer que salmos e textos bíblicos como este são enriquecedores para a nossa experiência. Quando nós olhamos para textos como esse, nós vemos o quanto somos queridos, o quanto somos amados por Deus e o quanto a nossa presença aqui neste mundo é fruto do amor de Deus e de um planejamento eterno. Portanto, se um dia você se sentiu abandonado pelos teus pais, se um dia você se sentiu como uma obra do acaso da natureza, como alguém que não deveria ter a sua história escrita neste mundo, como alguém que não se encontra na história do universo, na história de Deus com os homens, como alguém que de fato não vê nenhum tipo de conexão com esta vida, a ponto de se desiludir da sua própria existência, eu peço a você que olhe com muito carinho para um texto rico como esse. Um texto que mostra o quanto você é amado. Um texto que mostra que você tem um lugar especial no mundo, que todos os que estão aqui têm um propósito muito bem definido por Deus e têm uma conexão estreita com uma teia de relações que vão construindo a história entre Deus e os homens. Todo mundo tem dignidade, todo mundo tem importância. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos que qualquer outra pessoa que seja. Nós temos dignidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu gostaria que você olhasse com muito carinho para esse texto e que esse texto lhe ajude a refletir sobre a visão que hoje talvez você tenha de si mesmo. Talvez você está me assistindo nessa noite e chegou até aqui com uma visão completamente distorcida de si mesmo, de como você chegou a esse mundo, de como você está participando dele e de como você vai sair dele. Então saiba que Deus te ama, que Deus deu a você dignidade com a sua imago Dei, com a imagem e semelhança de Deus que Ele colocou no seu coração. Agora, não é só dignidade, nós temos responsabilidades diante disso. E quem sabe você não necessite então fazer alguns ajustes de visão, não apenas na sua dignidade humana, mas em suas responsabilidades, para que realmente você passe a se aproximar mais da visão de Deus sobre a sua vida, tão bem exposta nesse Salmo de número 8. Agora, em sua compreensão, diante disso, diante daquilo que foi dito aqui, com relação à dignidade e responsabilidade, qual é o seu lugar na criação de Deus? Se você vinha tendo uma visão distorcida, a sua visão requer algum tipo de reparo, requer, quem sabe, todo um processo de reconstrução, e o melhor, como uma visão adequada sobre isso poderá influenciar a sua postura pessoal diante das necessidades sociais que não apenas você tem, mas as pessoas que estão ao seu redor também têm, e diante das responsabilidades e necessidades também ambientais, socioeconômicas, educativas, sociopolíticas e de toda sorte de relacionamentos, dos mais simples aos mais complexos que você tem diante de si. Para você realmente pensar, para você refletir, tenho certeza que é um estudo assim de bastante desafiador. Então, quero ressaltar que, longe de trazer alguma conclusão,
não é, pronta para você, o estudo dessa noite teve como objetivo primordial fazer com que você tenha um mergulho profundo na palavra de Deus. Através desse mergulho profundo na palavra de Deus, você entenda o quanto é amado por Deus, o quanto você tem uma dignidade própria, por menor que você seja diante de todo o cenário da criação, mas o quanto Deus ama você, lhe conferiu uma dignidade, uma história própria, uma história que tem todo sentido num propósito maior que o Senhor tem para a sua vida, e que isso lhe traz uma responsabilidade, não apenas diante do Deus que o criou e que o colocou aqui, mas diante dos seus pares, diante de pessoas iguais a você e também diante do mundo que foi criado, ao qual você foi colocado como um gerente de toda essa criação e que tem responsabilidades realmente próprias desta função. Eu quero então assim terminar esse período de reflexão com um parágrafo muito importante, né? Trazido aí pelo Thomas Merton, Diálogos com o Silêncio, que ele diz assim, eu vou ler com você, está aí na tela da sua televisão ou do seu celular: não há folha que não esteja sob os teus cuidados. Não há folha que não esteja sob os cuidados de Deus. Deus sabe todas as coisas. Não há grito que antes de ser emitido, tu já não tenhas ouvido. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu a conheces, Senhor. Não há água nas rochas que lá não fosse escondida pela tua sabedoria. Não há fonte oculta que não tenha sido oculta por ti. Não há grotão para uma casa solitária que não fosse planejada por ti para ser uma casa solitária. Não há homem neste acre de matas que não tenha sido feito por ti exatamente para esse acre de matas. Portanto, meus irmãos, aqui reside todo o sentido para a vida. Quando nós paramos para meditar e somos desafiados a pensar sobre qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso papel, de fato nós só o compreenderemos olhando para Deus, o nosso Criador, de quem ou a partir de quem fomos feitos imagens semelhantes. Entenderemos assim que não somos frutos do acaso. Temos uma dignidade própria como filhos e filhas de Deus e responsabilidades próprias dessa função, qual seja de espelhar em tudo, em nossos pensamentos, palavras, atos, a majestade do Deus que nos criou e que fez questão de, pela sua graça, nos colocar numa posição tão nobre, mas tão nobre, para que realmente toda a história do Senhor neste universo faça sentido. Sentido para Ele e sentido também para você. Pense nisso. Coloque seu coração diante de Deus em gratidão. Entenda o seu lugar nesse mundo. Testemunhe a presença do Senhor no seu coração. E caminhe feliz por essa terra, marcando a história desse mundo com aquilo que de fato Deus tem preparado para que você faça, e assim então reflita o bom nome que é invocado sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Não vá embora ainda. Antes de ir embora, cante ao Senhor mais um louvor, juntamente com o vídeo que será projetado a seguir. E aí depois então nós encerramos o nosso culto. Eu desejo para você um excelente restante de semana, um restante de semana muito abençoado, repleto da graça do Senhor, que realmente você seja renovado por essa palavra, para que você entenda o seu lugar neste mundo de Deus. Que Deus o abençoe. Amém.
o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo.